Boa tarde, amigos queridos. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo da influência dos espíritos. Vamos fazer uma retrospectiva, do estudo 1 e depois entrarmos no nosso estudo propriamente dito. E vamos voltar, recapitulando a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações e a resposta é: a esse respeito, a influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, os espíritos, eles nos deixam claro, através de Kardec, que na maioria das vezes nós estamos agindo sob influência de entidades espirituais, que elas se afinam com o nosso modo de pensar, de ser, em cujas faixas vibratórias nós respiramos. Então, se nós formos ver, assim, uma análise puramente terrestre, nós vamos ver que vivemos permanentemente em sintonias com pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, e das quais nós recebemos influenciações através de ideias que são exteriorizadas, dos exemplos que nos são dados e que influenciam com a nossa personalidade e pontos de vistas, E muitas vezes nós, como pessoas, nós tentamos convencer vários e vários amigos, filhos, esposos, com argumentos nossos, de diferentes intensidades, a fim assim de termos êxito, com aquilo que nós queremos. Ora, se isso ocorre entre nós encarnados, é natural que ocorra o mesmo, no mundo espiritual, uma vez que são seres humanos que apenas perderam o invólucro carnal. Então, nós continuamos a ser o que fomos aqui na Terra, não é mesmo? Então, assim, vamos encontrar amigos e benfeitores que buscam nos encaminhar para o bem, bem como pessoas ou familiares que desejam, assim, continuar uma influência, em nossas vidas e gerindo nossa vida, beneficiando ou prejudicando. Nós temos aí nos livros de André Luiz vários exemplos de pais, amigos que se ligam a nós tentando nos mostrar caminhos bons, como também às vezes pais, irmãos ou seres que não gostam de nós querendo assim alguma vingança, se nós tivermos feito alguma coisa a eles. Nós temos aí um exemplo muito clássico, de um irmão que afogou os outros irmãos para ter direito a toda a riqueza deixada pelo pai. Os irmãos desencarnados queriam vingança. E nós acreditamos na bondade de Deus que só por amor deixariam de criar uma obsessão desenfreada. Então, os espíritos, eles nos influenciam, para o bem e para o mal. Os bons espíritos sempre, assim, estão nos intuindo quando nos ligamos a eles para pedir através de oração, que nos orientem em alguma decisão. E os espíritos ainda ligados ao mal, que consideramos irmãos desequilibrados, que ainda não alcançaram a visão de uma mínima luz, muitas vezes nos obsediam, tentando levar à derrocada. Nós também vimos, que o pensamento leva a palavras, que leva a atos, que leva a hábitos, que molda a nossa personalidade, e traça o nosso destino. Então nós vamos perceber que há uma simples vibração nossa, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, ele já mostra a faixa vibratória assim em que nos situamos e que terá assim uma rápida repercussão vibracional e assim nós atraímos aqueles que comungam conosco e se identificam com a qualidade da nossa emissão mental.
assim se aproximam de nós. Então, cabe a nós, né, ou aceitar ou não estas influenciações. De novo, citando André Luiz, lá no livro Sexo e Destino, né, sobre aquele senhor que estava lendo, mas ele gostava de uma bebidinha, né, e de repente dá uma vontade doida de beber. Os espíritos, eles tocaram a região da garganta dele, tornando seca e dando a vontade de beber. Então ele poderia ter recusado sim essa ideia, mas não o fez. Então o nosso livre-arbítrio, ele é soberano, né, para nossas decisões. É importante pensarmos o quanto somos influenciáveis e quão fracos ainda nós somos, vacilantes, fracos na nossa vontade. E recapitulando, né, o que é obsessão, fala que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, lá no Evangelho, no capítulo 28, fala que apresenta caracteres muito diversos, né? Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, né? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vulgarmente, a palavra obsessão, ela é usada assim para significar uma ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado assim mental doentio, e daí pode vir várias atitudes estranhas, manias, cacoetes, etc. Então, Kardec, ele esclarece que a obsessão, ela sempre decorre de uma imperfeição moral, né, que dá ascendência, né, que dá essa ascendência a um espírito mau. Então é como se fosse uma cobrança que bate às portas da nossa alma, né, de nós, e é um processo bilateral dos dois lados. Então, quase sempre, como nós já vimos, ela exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem ela frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em outras existências, né? Então, ela se faz presente porque existe de um lado o cobrador, que quer a vingança, se sentindo ferido, né, e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito, normalmente, né, a culpa, o remorso, ou o ódio que ele não conseguiu, que não se extinguiu ainda, né? E isso ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas elevadas taxas de sombras maiores do que a luz. Então sempre haverá algozes e vítimas, e isso somente se harmonizará quando assim existirem irmãos que se amem, ou seja, o amor prevaleça. Vimos também no estudo 1 os tipos de obsessão, né? André Luiz, ele sempre nos adverte, né, que nós somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje. E isso graças ao longo caminho, né, de vícios que nós palmilhamos no ontem. Então, ação e reação, causa e efeito. Hoje choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. E aí vemos aí os vários tipos de obsessão, de encarnado para encarnado, que existe um número grande desse tipo de obsessão, né? Ele mascara-se, né, pelo nome de paixão, orgulho, inveja, ciúme. Então, por exemplo, o marido que tira a liberdade da esposa é a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-lhe, né, assim, aos caprichos, que aos pais que se julgam no direito de governar os filhos, tirando-lhe assim toda e qualquer iniciativa, amigos que em nome da amizade influenciam o outro por manipulação, mudando o seu modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, né? Então, o domínio sobre o que se apresentar mais passivo. Então, há o domínio em quem se apresentar mais
maior passividade. Então, essa dominação mental, ela se sucede sobre o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. Nós temos aí o de desencarnado para desencarnado também. Há espíritos desencarnados que dominam outros encarnados. Para quem leu o livro Libertação, onde há assim, cidades imensas, onde há chefes, né, de várias falanges do mal, que eles obsediam outros espíritos, levando inclusive esses espíritos mais fracos, fracos entre aspas, né, a trabalharem para eles, sempre sob o jugo do medo. Então são torturas inimagináveis, crueldade, julgamentos assim e condenação. Tem um outro livro de Filomeno de Miranda, né, que é Nos Bastidores da Obsessão, que também nós vemos vários núcleos trevosos. E esses agentes do mal, eles não são abandonados pela misericórdia divina, que estão sempre ali, apostos para oferecerem condições propícias, né, que balsamizam pelas luzes divinas e ensejando-lhes, né, a transformação. Vemos no livro Libertação, Gregório, né, que foi através da mãe que ele foi tirado, né, da cidade das trevas, mas ele já vinha demonstrando alguma vontade, de um cansaço de praticar o mal. Então foi possível e no momento oportuno houve a intervenção de onde ele foi retirado da cidadela. Temos uma outra forma que é de encarnado para desencarnado, é um fato comum entre nós humanos, né? São sempre expressões de amor egoístas, né? Por parte dos que ainda estão na carne. Elas redundam em fixação mental naqueles que desencarnam, retendo-os então aqui na vida terrestre. Então, são emissões constantes de dor, revolta, remorsos, desequilíbrios que terminam por imantar o recém-desencarnado, né, aos que ficaram na Terra, não permitindo assim a eles alcançar o equilíbrio necessário para enfrentarem a nova situação. Então, tem aí a inconformação, desesperos, vindos, né, da perda de um ente querido, que poderá transformar-se em obsessão, que irá afligir e atormentar quem já partiu. Então, é bastante comum também, né, que aconteça com herdeiros insatisfeitos com as partilhas dos bens determinados pelo morto, né, e que se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor, trazendo preocupação. Então, isso é uma forma também de obsessão. Tem o desencarnado para o encarnado, né, que esse é o que mais se vê como atuação maléfica, né, de um espírito sobre o encarnado. Esse processo ele parece ser de maior incidência, né? Isso porque é mais fácil é o desencarnado, né, influenciar e dominar a mente daquele que está ainda aqui no envoltório carnado. O desencarnado, ele tem a seu favor o fato de ser invisível e nem sempre ser pressentido, né, ou percebido pela sua vítima. Algumas dessas influências, elas são intencionais, com o intuito de perseguição e vingança, mas pode ocorrer que se aproxima também de uma pessoa pela afinidade e assim prejudicá-la, né, com suas vibrações. Nós tínhamos aqui um caso muito próximo da gente de uma mãe que partiu deixando um bebê, né, um bebê de 1 ano e pouco. E ela saiu daqui da carne, né, com uma doença que na época não era conhecida. E
hoje é conhecida como diabetes, né? E ela preocupada, né, com esse bebê que ela deixou e os irmãos cuidando e tal, e ela se aproximou demais. E o bebê começou a apresentar também, já numa faixa aí de 3 anos, 4 anos, sintomas de diabetes. Só que não teve, foram sintomas que foram debelados. E ela, numa carta, depois explicou que, pelo amor, ela tinha ficado e, sem querer, ela teria, assim, se aproximado e, sem querer, transformado isso numa parte física. Mas aqui foi descoberto, foi tratada, ela também foi tratada, foi levada para um lugar onde foi tratada e o vínculo, né, foi desfeito. É uma forma de obsessão também. Tem a obsessão recíproca, que essa característica ela transforma-se em verdadeira simbiose. Então, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão, né, de pensamentos e vibrações, isso até mesmo ocorre, por exemplo, entre encarnados que se unem através de um amor desequilibrado, né, mantendo um relacionamento sempre estressante, enervante. Então, são essas paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesse. Então, fechando-se ambos no egoísmo altamente perturbador. Normalmente, esses encontros, digamos assim, terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar, né, o seu comportamento em relação ao outro. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso lá de Libório, que na Terra ele tinha essa paixão avassaladora pela esposa. Ele partiu e continuou a obsessão, porque ele sentia essa paixão incontrolável. Então ele vampirizava o corpo físico da esposa. E o pensamento da irmã, né, que o amigo vampirizava, estava presente nele, atormentando. Então, ambos estavam sintonizados nas mesmas ondas. Então, muitas vezes, esses encarnados, eles buscam nos centros o desejo de livrar-se do jugo. Porém, o desencarnado, quando se comunica, ele sempre diz que o encarnado chama insistentemente e diz precisar dele. Um necessita do outro. E tem a autoobsessão. Em obras póstumas, Kardec, ele nos fala dessa autoobsessão, fala que o homem raramente, não raramente, né, ou seja, muitas vezes é obsessor de si mesmo, poucos admitem. Então a maioria ela prefere lançar a culpa nos seus tormentos e aflições a espíritos, né? Tirando deles as maiores responsabilidades. Então são os chamados doentes da alma, percorrem consultórios médicos em busca de diagnósticos impossíveis para a medicina terrena. Eles vivem um passado onde não conseguem fugir dele. Então, tem doenças fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrem por antecipação de situações que jamais chegarão a acontecer. Então, esse estado mental, ele também abre um campo para os desencarnados menos felizes, que se aproveitam para se aproximarem e trazer o desequilíbrio pela obsessão. Vimos também no estudo 1 os graus de obsessão, né? Que nós temos aí o simples, a fascinação e a subjugação. Na simples,
ela é denominada apenas de uma influenciação espiritual. Isso no nosso dia a dia, trazendo assim alguns desconfortos. Eles apresentam esse tipo de obsessão, ele apresenta algum sinal que surge sim esporadicamente, mas que podem se repetir ou agravar com o tempo, né, se nada for feito para neutralizá-la. Então nós temos aí como sinais muito comuns, né, ideias de perseguição, amargura, ansiedades, atitudes debochadas, às vezes uma irritação muito forte, o ciúme, né? São pequenas coisas do dia a dia que podem desaparecer ou podem, conforme se houver uma persistência, se transformar em algo mais sério. Nós temos aí a fascinação, que elas têm talvez uma consequência mais grave. É uma ilusão, né, produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium que eu digo da pessoa, né, e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio. Então, por exemplo, em um médium que ele é psicofônico ou psicográfico, né, que ele é psicográfico, a ilusão ela pode ir mesmo até o ponto dele achar sublime a linguagem mais ridícula. Então pode levar a situações comprometedoras e até perigosas. Então o espírito ele é muito ardiloso e para se mostrar acolhido ele usa uma máscara, né, de um falso aspecto de virtude. Então quem nas mesas mediúnicas, os doutrinadores têm que ficar muito atento a isso, né? Porque essas máscaras, elas não são reais, são ilusões. E há a subjugação, que numa palavra, né, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Ela pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado, né, ele é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, e que ele julga sensato. E no segundo, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários e leva a pessoa a uma subjugação total da parte física. Quando falamos de escravização do pensamento, nós temos lá, né, que a obsessão é a escravização temporária do pensamento imantado credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Então é o voo do pensamento de súbito prisioneiro. Ora, pelo pensamento nos libertamos ou nos escravizamos. Então os homens, né, não têm sabido usar corretamente o pensamento. E só agora ele está se inteirando das próprias potencialidades, né? Descobrindo que ele é o que ele pensa, que os pensamentos eles expressam a sua individualidade. Então, somente, né, com o caminhar, né, da eternidade é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. O homem ainda, né, é muito escravo do dinheiro, do lazer, da máquina, do sexo, dos vícios, escravo de tudo, quando negando a Deus, né, ele se permite a dolorosa escravidão. Então, lentamente e a duras penas, o ser humano está descobrindo as ilimitadas potencialidades que ele tem de si mesmo. Então, a doutrina espírita ela tem contribuído muito para despertar o homem para a verdade, revivendo os ensinamentos do Cristo. Ela veio ensinar a libertação do pensamento preso à servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser e que a grande maioria preferiu ignorar. Então, Jesus já dizia, né? Eu sou a porta, a verdade vos fará livre. Então, para haver uma obsessão,
precisa haver uma porta, né, para esses espíritos entrarem e descobrir um momento propício para a efetivação, né, da sintonia completa que eles almejam. Essa porta, né, se chama invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a entrada de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre a ligação entre mentes desequilibradas. É o inevitável encontro entre credor e devedor, como nós já falamos, né? E os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. Então, momentos de invigilância todos nós temos em muitas ocasiões da nossa vida. Então, quando nós já vimos lá atrás que sentimos revolta, quando temos ideias negativas, quando temos tristeza em excesso, impaciência, a maledicência, a calúnia, a raiva descontrolada, vícios tipo álcool, fumo, tóxico, né? São sempre momentos de invigilância que nós temos. Então, irmã Sheila, ela nos adverte todas as vezes que um desses sinais venha surgir em nossas ideias, a lei divina está presente, né, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento, né? Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas se este for um instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita. Então, nós sempre ressaltamos que um minuto que esses estados, né, que a pessoa tem, não significa que ela esteja obsediada. É apenas uma ocasião que podem se aproveitar os irmãos, né, para insular na vítima as ideias conturbadas. Lembremos sempre que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar sempre é um sinal de alarme. Daí o vigiar e orar, porque nós não sabemos a que hora isso vai acontecer e qualquer cativeiro é muito doloroso. Hoje nós queremos dar uma ênfase maior no tratamento das obsessões. Então, como Emmanuel nos fala que o tratamento de obsessões, ele não é um trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Ele constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Se nos lembrarmos da história, antigamente, né, os obsediados, eles eram muito marginalizados e objeto, né, de curiosidade. Muitas vezes eles eram isolados pela família e padeciam e se submetiam à vontade, né, dos vários obsessores. Então Jesus, ele trouxe a lição de amor como remédio e como alimento para os doentes da alma, estendendo assim, ele estendia os seus cuidados amorosos aos que eram tidos, né, como loucos incuráveis e banidos da comunidade. Então, na época, o magnetismo de Jesus os atraía e encontravam, né, o alívio e libertação, ou eram conduzidos por familiares piedosos que pressentiam no mestre a possibilidade de cura. E Jesus, já na época, ensinou que todo o processo terapêutico dependia de muita oração e da reforma íntima de cada ser, né? O livre-arbítrio de cada um. Só assim se libertariam dos padecimentos da obsessão. E depois de tanto tempo, né, deturpando ou abafando os ditos e feitos do mestre, né, perseguindo os obsidiados, os médios considerados na época diabólicos, né, depois de tanto tempo surge o espiritismo, reavivando a luz das lições de Jesus, né, e tira o véu da ilusão que ocultava a verdade.
ela doutrina, ela orienta o tratamento das obsessões, abrindo um novo entendimento sobre obsessor e obsediado, e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo como condição básica para o êxito da desobsessão. Para, assim, assegurar a libertação da vítima, se faz necessário que o espírito desequilibrado, ou o espírito mau, né, seja levado a renunciar aos seus desígnios e que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, né, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. É o que nós vemos nos mediadores ou os doutrinadores, como são chamados, nas mesas mediúnicas, né? E o trabalho ele se torna mais fácil quando a vítima compreende a situação e concorre com a prece e a vontade. Então, normalmente, o obsessor ele se compraz no erro e não raras vezes repele assistência, né? Em todo caso, a prece é o meio mais poderoso de que dispomos, né, para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. E só para entendermos um pouco, né, sobre essa questão do tratamento da obsessão, de depender de cada um, tem aí no livro Missionários da Luz, eu vou até assim ver se eu resumo um capítulo, porque é muito interessante. No livro fala que Alexandre, que era um mentor de uma colônia, né? Ele acompanhava trabalhos de desobsessão num centro espírita aqui na Terra. E André Luiz pergunta a ele se ele conhecia todos os casos daquela noite. E ele respondeu que sim, e que dos 5 casos que constituiriam o motivo daquela reunião, apenas uma jovem revelava possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, né, evitando agravo nas provas necessárias. Então André Luiz perguntou se a moça tinha proteção diferente e Alexandre esclareceu, não se trata de proteção, e sim de esforço próprio. O obsidiado, né, ele além de enfermo, quase sempre é também uma criatura de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme, né, para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que ele prolongará condições dolorosas além da morte. Então ele falava que a jovem em questão, ela está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Ela tem lutado incessantemente, né, contra as investidas de entidades malignas e mobiliza todos os recursos, né, de que ela dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Então ela não está esperando o milagre da cura sem esforço. E, não obstante ela estar terrivelmente perseguida por seres inferiores, ela vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do plano superior projetem em seu círculo pessoal. Olha aí a interferência benéfica de espíritos bons, né? Aí ele fala que a diferença entre ela e os outros é a de que ela, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, né, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, o que tudo faz crer na impassibilidade do que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então ele explica que esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Ela percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico.
já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de se restabelecer. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Ele pediu, observe, efetivamente, se sentindo amparada pela extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, né? Absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a influenciação do alto oferecia. E ele diz que apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio, ele é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Ele fala que se possui vontade frágil e indecisa, ele habitua-se com a persistente atuação dos verdugos, e vicia-se no círculo de irregularidades. De muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polo de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Aí ele fala, que em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhadores de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, um enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, não podemos prever triunfos imediatos. Então, nós vamos ver, que no tratamento das obsessões, nós temos que trabalhar a reforma íntima, a ação do nosso pensamento, a terapia da caridade e o valor da prece. Vamos ver cada um separado para que a gente possa entender. Aí a gente passa aí para os tratamentos da obsessão e o primeiro, como diz o próprio Alexandre, é a reforma íntima, Aí, no livro de Filomeno de Miranda, nos Grilhões Partidos, ele fala que, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Ora, assim como Alexandre, nos adverte, que nós temos, quando somos obsidiados, de fazer a nossa parte e desenvolver a nossa autodesobsessão, que é uma auto-evangelização, uma auto-reforma. É o ser humano lutando, assim, para dominar as más tendências e inclinações. É interessante, que muitos pensam erroneamente, que no centro espírita se verão livres de todos os males. Se a gente for perceber, de modo geral, a pessoa, quando recorre aos centros, eles trazem um pensamento preconcebido de que todos os problemas ali serão resolvidos, como por enquanto. É o último recurso do cidadão, Pensam que buscando tal auxílio espiritual, passam de imediato, toda a responsabilidade do seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. E quando ao primeiro sinal de que seus problemas não estão sendo resolvidos com a presteza que imaginavam, eles desiludem-se e vão buscar outra ajuda em outra parte. Eu me lembro de uma vez na sala de passe, nós estávamos dando passe, quando acabou, a mulher olhou assim para mim, e perguntou, é só isso? Não vão me dizer nada? E o que eu vim procurar? Aí eu pedi para ela
ir até a assistência lá fora e conversar com as pessoas do centro lá fora que iriam orientá-la e encaminhá-la. Então é preciso que os centros, né, os trabalhadores, esclareçam ao paciente o quanto sua participação ela é fundamental para o tratamento. E nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. Muitas vezes a pessoa busca a casa para tomar um passe e só se mantém sintonizado com os espíritos bem naquele momento. Quando saem, puxa tudo de novo para si. E a sua parte, né? Então, não adianta nós conhecermos a medicação se não utilizarmos em nós próprios. Os resultados serão sempre ineficazes. E a terapêutica do espiritismo é para ser usada e não só para ser admirada. A gente tem que pensar bem nisso. Então, há casos de obsessões incuráveis nessa encarnação? Sim. Determinados casos de subjugação que não serão resolvidos agora. Exigem tratamento de longo prazo, é um lento processo de redenção da alma, né? Que se esforça por sua transformação, que luta consigo para superar um passado tiranizante. É uma batalha longa. Ivone Pereira também nos adverte no livro dela de Recordações da Mediunidade que o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espirituais, ele jamais deixará de ser obsidiado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Então, portanto, né, a nossa renovação moral será a principal terapêutica, né, nos casos em que ele possa agir, né, o espírito possa agir sobre nós. Então, são processos enraizados e que se perdem assim no passado. Nós não conseguimos modificar repentinamente. Por isso que tem que haver uma ação contínua nossa. E essa dificuldade é comum tanto no obsidiado quanto no obsessor, até porque são hábitos de ódio, vingança, revolta, que foram cultivados durante séculos e somente se transformarão no momento que nós, cansados de sofrer, ou eles também, de nos machucarmos mutuamente, pode haver uma mudança. Se nos lembrarmos da passagem de Paulo de Tarso, né, às portas de Damasco, quando ele se rendeu incondicionalmente a Jesus e foi-lhe restituída a visão, né, segundo Emmanuel, ele consegue extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. E aí fica a pergunta para nós: o que temos feito nós para sair de dentro dessa couraça ou escamas que nos revestem? De que maneira nós temos trabalhado para conseguir isso? Será que continuamos a adiar o trabalho de nossa transformação íntima? Então, acreditamos que esse é o momento decisivo em nossa existência para tomarmos essa decisão. Já reencontramos a palavra de Jesus, né, em sua pureza e simplicidade, já sentimos todo o peso de nossa responsabilidade. E fica a pergunta aqui para nós: até quando nos manteremos cegos e surdos, paralíticos diante de nós mesmos? Um dos fatores importantes para termos condições morais de colaborar nessa tarefa é aplicarmos de início em nós mesmos as lições que tentamos transmitir aos outros. A moralização íntima nela é, assim, condição essencial para a cura tanto do algoz quanto da vítima e para a nossa própria cura. Quando falamos, né, da ação do pensamento, aí Emmanuel nos explica muito bem que pensar é criar. A realidade dessa criação, ela pode não exteriorizar-se de súbito
no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Milhares de anos em que utilizamos assim o nosso pensamento para o mal e para a destruição. E isso vem sendo feito ao longo dos milênios, trazendo sofrimento e dor e experiências dolorosas. Então, a nossa colheita, né, ela não tem sido fácil, para que nas fontes do nosso sentimento dolorido pudéssemos mudar o rumo de pensamentos envolvidos no mal, presos ainda aos instintos inferiores, né, aos pensamentos viciados. Então, mente subjugada à escravidão das paixões são caminhos que escolhemos por vontade própria. Então, deixamos passar a oportunidade de modificar o nosso clima mental, né? E nós nos comprometemos demais nas sombras, no passado, que hoje nos cobra, né, esse pesado ônus. Então, nosso pensamento, por muito tempo, ficou em faixas primitivas e aos poucos nós fomos imprimindo, né, a ele novas direções. Então, ao longo dessa nossa jornada milenar, nós fomos adquirindo experiências diversas e fomos aprimorando a nossa emissão mental. Mesmo assim, nós ainda demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é nossa inteira responsabilidade. E essa compreensão ela é fundamental e decisiva em nosso destino. Com o Espiritismo, né, que é uma bênção do alto, ao desvendar dos nossos olhos para o processo de nossa libertação, entendemos que a liberdade ela tem que ser conquistada com empenho de todas as energias e com a nossa responsabilidade mesmo. Então, para atingirmos a liberdade, nós temos que ter responsabilidade. E nos processos obsessivos, o homem só se libertará quando entender o quanto é responsável pelo tormento e pelo que ele infligiu, pelo próprio tormento, né, e pelo que ele infligiu aos outros, que hoje lhe batem à porta, né, tirando a paz. A espiritualidade amiga, né, ela tem trazido assim ensinamentos renovados sobre a importância da nossa atitude mental. E a gente vê, né, que entre nós espíritas que estudamos tanto, nós ainda não conseguimos avaliar o que representa o pensamento em nossa caminhada. Então, não damos ainda o devido valor à necessidade de selecionar as zonas mentais que emitimos e as que captamos. A qualidade do pensamento assim que emitimos, que cultivamos e que recebemos do outro, aceitando ou não, está o mistério, né, da saúde, da nossa saúde, da doença, da paz ou do equilíbrio, né? Então é importante direcionar os nossos pensamentos. Nós não podemos permanecer indiferentes ante essa força que existe em nós e que expressa a nossa própria essência. Nós somos responsáveis, sim, pela qualidade dos nossos pensamentos. Não basta nós frearmos as atitudes menos dignas, porque essas são assim, nas asas, né, do pensamento que elas se realizem. Então não é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento desequilibrado, ansiando assim pelas realizações que a consciência nossa censurou. É um passo. Muitas vezes nós não fazemos, ficamos dentro de nós, mas isso tem que vir sendo trabalhado ao longo do tempo, porque só isso não satisfaz. Então é preciso disciplinar as emoções e os pensamentos que vêm delas, né? Dessas emoções. Então, mas essa disciplina, né, ela deve ser fruto da compreensão, da certeza do que realmente é melhor. Então é preciso querer gostar de atuar no bem, de pensar no bem e
principalmente pensar bem. É uma conquista nossa que vem devagar. É uma reflexão do nosso amadurecimento interior. É uma necessidade primordial nossa. Ser bom é ter amor. Então, quando nós nos afastamos do amor, nós sofremos muito, pois estamos negando a Deus e negando a nós mesmos, né? De acordo com o que nós pensamos, serão as nossas companhias espirituais. Tem aquela verbo dizes com quem andas e te direi quem é, ou seja, diz-me o que pensais e te direi com quem andas, fazendo uma analogia, né? Então, pelo pensamento, nós nos tornamos escravos ou nos libertamos. E a obsessão, como nós já falamos, é nos sintonizar através dos pensamentos nas faixas inferiores. E a desobsessão é justamente a mudança de direção do pensamento, né, nosso para rumos nobres e construtivos. Então, é a mudança do padrão vibratório sob o influxo da mente, que optamos, né, por uma frequência mais elevada. E essa mudança é uma questão de escolha nossa. Depende de nossa vontade, que é uma das maiores potencialidades que existe em nós. Então, modificar o estado mental é simplesmente arejar a mente, né? Higienizar através de pensamentos sadios, otimistas, edificantes. Para substituir as reflexões depressivas, mórbidas, que trazem solidão, tédio, tristeza, e ir aprendendo aos poucos a olhar a vida sobre um novo prisma. São olhos mais otimistas, corajosos e, sobretudo, pleno de esperança. E tudo isso depende da vontade que temos, né? O controle. Precisamos encaminhar essa energia mental para o rumo que queremos. E para isso nós precisamos impor a nós mesmos disciplina íntima, dirigindo e mantendo assim firmes os pensamentos na direção do bem. Tudo isso é esperança para nós. Outro tratamento é a terapia da caridade. Jesus nos disse que porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Joana de Ângeles, ela nos diz, né, que a fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, isso é um alerta que ela nos dá sempre para que olhemos em torno de nós, porque certamente estaremos cercados de irmãos em situações muito mais dolorosas do que a nossa, e que auxiliando-os, nós estaremos concomitantemente, né, amenizando as nossas provações, tornando mais leve e suave o nosso fardo, né? Então, é preciso esquecer de si mesmo para se preocupar e ajudar os que choram, que gemem em situações mais aflitivas e que não possuem o conhecimento, por exemplo, que nós já temos para fortalecê-los. Então, é importante e necessário o engajamento nos serviços de amor ao próximo, porque há muitas dores, muitos gritando no silêncio por socorro, pedindo ajuda, e esses gritos somente serão captados pelos corações sensíveis, dispostos, né, à caridade e ao amor. Então, importante amenizar nossas provações, ajudando outros sobre a dolorosa cruz de provações sem nome. Outro ponto importante é o valor da prece. Lá em Gênesis já fala que em todos os casos de obsessão,
a prece é mais poderoso meio de que se dispõe, né, para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, a prece é um cuidado de grande importância no caso da desobsessão. Então, muitos acreditam que as preces devem ser feitas no centro espírita pelos integrantes do trabalho, menos por eles próprios. Muitos, né, se acham incapazes de orar ou acham que suas preces, elas assim, não têm eficácia, a eficácia que almejam, e entrega a responsabilidade que, no entender deles, estão mais qualificados. Na realidade, né, são pessoas que não têm o hábito da oração, não se acostumaram a elevar o pensamento a Deus e acha difícil concentrar-se, né, mesmo por breves minutos, a suplicar, agradecer as bênçãos de Deus. Ou foram, assim, habituadas às preces decoradas, né, que consistem, às vezes, no simples balbuciar de palavras que não brotam do coração. Falam, suplicam, mas têm um pensamento muito longe. Então, aprender a orar, gente, é algo que nós precisamos desenvolver. Precisamos aprender como conversar com Jesus, com Deus, como se entregar a Ele pela prece nascida do sentimento mais puro. Entender a importância e o valor da prece, que nós possuímos mesmo recursos interiores que, se acionados, nos possibilitarão, né, a sintonia com o alto. É importante também nós sabermos orar não só por nós, mas pelos outros. E essa cooperação não podemos negar a ninguém, pois é caridade, solidariedade e amor. Isso me faz lembrar a situação de hoje. Quantas vezes nas redes sociais aparece: gente, meu irmão, meu amigo, enfim, a quantidade de pessoas que solicitam para nós que oremos por fulano de tal, por Beltrano. Pegou o Covid, está muito ruim. Solicita as preces de vocês para que a pessoa se anime. E aí nós estamos fazendo a caridade para com os outros, fazendo a prece por eles. E a doutrina nos orienta que as pessoas que nos pedem prece, né, que abram, que a gente oriente, que abram o Evangelho e em seguida orem também, às vezes no mesmo horário e dias das reuniões mediúnicas. Por exemplo, nas terças-feiras em nossa casa, existe um monte de gente que vai lá, que está com obsessão ou com problemas sérios, passam pelo passe, e aí a orientação é que, e depois nós temos, só vai o passe, não tem palestra na terça, porque é um dos dias das reuniões mediúnicas nossas. E aí a gente sempre pede de 8h30 até 9h30 que a pessoa se mantenha ligada a Jesus, ligada a Deus e rezando, fazendo oração, porque é justamente o horário em que nós estamos trabalhando e tentando doutrinar os obsessores, né? Dessas pessoas que vão lá pedir, pedir para que os ajudem. Então, propicia esse ato, né, propicia a sintonização com os benfeitores espirituais e coloca-os em posição de receptividade. Eles estão fazendo a parte dele. E esse procedimento, né, os incentiva a orarem com regularidade, leva-os a assumirem a parte que lhes compete no tratamento e tem produzido assim, excelentes resultados conforme vários e vários depoimentos. A prece é importantíssima, meus irmãos, em todas as situações, seja de agradecimento, seja de pedir por nós ou pelos outros. Vamos lá. A doutrina espírita, ela tem assim valiosos recursos, né,
no auxílio ao combate das influências negativas, como já vimos mais atrás. E Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele recomenda que é natural esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Refaze as forças físicas sob a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na terra, mas satisfaze também a medicação da alma através de leituras edificantes em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle de espírito, promovendo o governo da casa íntima. Cultiva a oração, sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença, angariando, sobretudo, algumas atividades beneficentes que te façam mais útil à felicidade do próximo, em necessidades talvez maiores que as tuas. Reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento. Evita, quanto possível, as circunstâncias em que tua posição de convalescente seja suscetível de queda e guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e de afinidade garantam o equilíbrio que ainda não pudeste de todo recuperar. Então é importante, meus irmãos, que meditemos no esforço generoso dos espíritos benfeitores que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. Então, o enfermo mais ricamente assistido deve cooperar com o médico, que o atende, para que se possa curar. Que possamos meditar sobre as lições de hoje, da tarde, e que possamos aproveitar esses recursos a nosso favor para que possamos caminhar aqui nessa encarnação de uma forma mais leve e mais sadia. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Obrigada.